Esse é um slide que, quando eu estava fazendo, eu me lembrei das minhas aulas na faculdade. Esse aqui é um slide que quase todo professor mostra pra gente, né? Que cada fórceps tem uma numeração e ele é feito para uma anatomia específica de cada dente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os que eu uso normalmente no consultório, né? E os componentes básicos no fórceps é o cabo, né? Para fazer na qual você vai fazer a extração. Ele tem uma articulação que passa, né, a força que você exerce aqui no cabo para a ponta. Então, a pressão que você exerce aqui, né, vai ser transferida para a sua ponta e com isso você vai ter aí uma pressão de apreensão, ou seja, a pressão de pega do dente. Quando a gente fala de fórceps, a gente está falando de dentes que você tem coroa, que você consegue apreender com a ponta ativa do instrumental para poder fazer os movimentos de luxação, tá certo? Então, é com coroa, né? Se o dente não tem mais coroa, tem uma aula lá atrás, aqui no nosso canal, falando sobre raízes residuais, que vale a pena você ver. Então, basicamente é esse o slide que normalmente o pessoal mostra. Agora, esse aqui é o meu slide, tá certo? O que eu estou falando nesse slide? É muita coisa doida, né, gente? Pressão de apreensão. O que é pressão? Pressão é força dividido por área. Então, a pressão que você exerce aqui no cabo, que tem uma área grande, certo? É transferida pela articulação para a ponta ativa, que tem uma área pequena. Olha que interessante, a mesma força sendo a mesma, né? Você está fazendo a transferência da força, a pressão que a ponta exerce sobre o dente é muito maior. Ela é potencializada, né? Ele aumenta. Por que isso é importante saber, Bia? Por que eu preciso saber física para fazer cirurgia, para fazer extração? Eu preciso saber física? Gente, se vocês não entenderam ainda que extração de dente é mecânica pura, é difícil, aí é melhor você fazer outra coisa, vai fazer estética, tá? Porque é mecânica pura, gente. Se vocês não conseguem entender os conceitos mecânicos da física, você não vai conseguir fazer extração de dente nunca sem força, tranquilo e com habilidade, tá? Então, veja, o que eu tô falando pra você é que quando você faz uma força com a sua mão sobre o cabo do instrumento, quando você faz uma força sobre o cabo do instrumento, a área é maior do que a da ponta. Então, a força que você faz aqui potencializa aqui. O que acontece? Tem gente que acha que é só apertar o fórceps que o dente já vai pular. Não é assim que funciona. É força, é pressão de apreensão. Você só vai segurar o dente. Lembre-se que o dente é feito de esmalte. Esmalte é uma estrutura muito lisa. Então, quanto mais pressão, mais segurança você tiver na pega, melhor para fazer os movimentos. Por que cada fórceps tem uma numeração e é usado para um dente específico? Porque ele corrige essa coisa da pressão num ponto muito específico. Ele dissipa aquela força e faz com que você tenha maior segurança na hora que for fazer os movimentos, tá? Então, por que às vezes o dente parte, o dente quebra, o dente escapole? Porque primeiro, ou você está usando o fórceps que não era para usar naquele dente, tá certo? Ou você está botando muita força de apreensão. Você tem que ter força suficiente para ele não escapar, só encaixar a mão. Precisa, né? Como se estivesse premendo, torcendo um pescoço. Não é assim. Você tem que ter uma força firme, mas não precisa fazer força excessiva. Isso aqui é muito importante. Se você conseguir entender o conceito físico da pressão de apreensão, você, na hora da cirurgia, eu tenho que maneirar aqui. Muitas vezes, esses dentes que vocês vão extrair, gente, são dentes cariados. Para que você vai extrair um dente rígido? Hoje em dia, só se não for para ortodontia, você não extrai. Então, 99% dos dentes vão estar cariados, destruídos. Se você fizer muita pressão, ele parte. Então, voltando, né, como a gente falou, tem que tomar cuidado com essa pressão que faz aqui. Então, o esmalte dentário é extremamente liso, o que dificulta a apreensão. Você pode ver que quando você usa o fórceps errado, ele escapole. Por quê? O cabo do fórceps são segurados de maneira diferente, dependendo da posição que o dente vai ser removido.
o desenho da ponta ativa foi desenvolvido de forma a encaixar melhor na coroa, a fim de aproveitar os sulcos naturais dos dentes para aumentar a segurança de apreensão da coroa. Ou seja, nosso esmalte é extremamente liso, mas ele tem algumas nuances anatômicas. Os fórceps foram desenvolvidos para abraçar essas nuances, para englobar, né? Abraçar mesmo o dente. Com isso, a força de apreensão é dissipada por toda a estrutura, tá certo? Então, você vai ter lá toda a estrutura do dente, abraçada pela pinça a ponta ativa do fórceps. E aí a tendência é que você vai sentir que ele meio que encaixa, entendeu? Você tem mais segurança para fazer os movimentos porque ele meio que encaixa. Por isso, gente, é tão importante você entender e decorar, né, os fórceps, a numeração, para que cada um serve. E vocês vão ver que não é difícil, tá? Não é aquela coisa, decorar, tal, não é difícil.